Melhor casar com Deus porque Deus é fiel. Uau, melhor casar com Deus porque Deus é fiel. Num momento Isso. também que as mulheres estão tão desgostosas, vamos dizer assim, dos homens, né? A noção de casamento, a noção de o homem provedor e a mulher cuidadora, ela pode ser desenhada na Bíblia a partir dos versículos que você escolhe, mas o Weinfels vai dizer que é no século IX que, de fato, a instituição casamento se organiza com a participação da igreja por uma questão político-econômica. Então tem esse grupo que vai dizer, vamos juntas aqui, não precisamos. E aí é que o discurso fica perigoso, porque não é que não precisamos dos homens. Não precisamos fazer da estrutura heterossexual, heteronormativa, o centro das nossas vidas. E o outro grupo, portanto, então, que eu enxergo, é um grupo de mulheres muito conservadoras, que inclusive estão dominando a internet, vendendo produtos, escolas de solteiras, escolas de casadas. Por quê? Você não encontra um homem de valor porque você não é uma mulher de valor. Que terrível isso com a mulher, gente, que já sofreu a vida inteira com tanta pressão, ainda hoje em dia ter que ouvir isso. Quem tá no consultório chorando porque quer um companheiro, tá olhando para as mulheres conservadoras que estão casadas e que pelo menos no Instagram são muito felizes. Aí, plot Sim. twist. Essas mulheres chegam no consultório e elas não são felizes. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se, diretamente aqui do Coffee Lab, no Largo da Batata. Vem aqui tomar um cafezinho com a gente, que café especial, gente, muito especial. Sei que você não tá acostumado, você vai estranhar logo de cara, mas depois, melhor café do mundo. Olha só, nossa convidada hoje é o seguinte, eu já tive uma conversa bem difícil com ela no Dane-se e resolvi... Achei interessante, eu falei, nossa, eu preciso ter mais uma conversa difícil com ela. Porque ela gosta de assunto espinhento, ela gosta de mexer no vespeiro. Você tá tentando ser cancelada, né, Ana Tomazelli? Confessa. Eu tô em busca do cancelamento, será que hoje vai? E eu tô te dando a oportunidade para sermos canceladas juntas. Abrindo as portas do céu. Pois é, hoje ninguém derruba a gente, gente. É a frase motivacional da Ana Tomazelli hoje, ninguém derruba a gente porque a gente já tá no chão. Mentira, mentira, estamos aqui firmes e fortes. Sucesso. Gente, vamos lá, Ana Tomazelli, psicanalista, idealizadora do Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, o IPFEM, que é uma ONG de educação e saúde mental para mulheres no mercado de trabalho, mestre e doutoranda em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Tá com tempo, Ana Tomazelli? Tá com tempo. Eu tava sem fazer nada, aí eu decidi fazer um doutorado. Depois de um mestrado, um doutorado. Só, gente. Ela já escreveu o livro Carreira Sem Sofrer, Desista, e agora vai lançar em breve um novo livro chamado Maria Silenciada. Por enquanto, temos aqui, A dissertação. a dissertação de mestrado dela. Gente, isso aqui dá muito trabalho. Quem já fez mestrado sabe que isso dá muito trabalho. Então vamos valorizar. Vamos valorizar, entendeu? E esse assunto é polêmico. Maria Silenciada. Vamos lá. Quanto tempo para escrever, fazer o mestrado, Ana? Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. E assim, nesses 2 anos, a que conclusão você chegou? A gente vai desenvolver isso ao longo da entrevista, mas assim, olhando para esse livro, Tá. que conclusão que você chegou, assim, de uma forma bem... Cheguei à conclusão que tem algumas frustrações do feminino em relação ao masculino, mas eu acho que mais do que frustrações tem uma descrença. E aí, acho que a conclusão maior é melhor casar com Deus porque Deus é fiel. Uau, melhor casar com Deus porque Deus é fiel. Num momento também que as mulheres estão tão desgostosas, vamos dizer assim, dos homens, né? A ignorância às vezes é uma bênção, né, gente? Conforme a gente vai se conhecendo, o autoconhecimento, e você vai entendendo o que você precisa, as crenças que vão formando a gente ao longo da vida, você vai percebendo que, na verdade, você não precisa de homem, né? Porque nos foi imposto isso de uma certa forma, que a gente precisa casar, ter filho e constituir uma família, e a chancela do homem ainda é tão importante na sociedade, você acha, Ana? Socialmente, sim. Acho que a gente tem que fazer algumas ponderações aqui, sabe, Anne? Porque essa afirmação de que a gente não precisa do homem, ela é uma afirmação, certa parte verdadeira, certa parte perigosa, porque todo mundo precisa de todo mundo.
E eu tenho realmente a visão, assim, e a convicção de que tá ficando tudo pior porque seguimos na cisão, seguimos na separação. E aí, muitas coisas controversas, muitos conceitos misturados, a gente entra num lugar muito legítimo para se proteger, porque eu costumo dizer que a violência ela é um espectro, ela não começa com o tiro na cara, com o feminicídio, ela começa com a piada, ela começa com a fofoca, ela começa com a questão psicológica, e a gente não vai se dando conta disso até que de fato algo acontece. E teve uma colunista de um jornal grande, recente, que fez uma coluna dizendo que o feminismo expulsou os homens, né? Isso é muito equivocado e muito injusto, um pouco perverso com a gente, porque o feminismo é tão somente a reivindicação de garantias de direitos civis, garantias sobre o próprio corpo, garantias de liberdades, direitos, enfim, a educação, etc. E na medida em que a gente põe limite, a maioria dos homens estruturalmente vira as costas. E diz, não, então, se agora tem limite, eu não quero desse jeito, e seguem nos lugares de poder. Então, não é sobre o feminismo expulsar ninguém. É sobre, de repente, bem entre aspas, depois de muito tempo, construindo uma consciência um pouco mais coletiva, a gente dizer, bom, mas peraí, desse jeito não funciona pra mim, desse jeito as minhas aspirações, elas não são atendidas. E aí, é isso que vai entrar num conflito direto com as questões religiosas que fundam o nosso país, que fundam o Ocidente, na verdade, mas que fundam o nosso país, que é essa mulher, ela só pode desejar o que Deus deseja dela. Deus tem um plano para ela. Então, eu me especializei em bíblias de gênero, por exemplo, que depois eu posso explicar o que é. Mas nessas bíblias de gênero, tem dimensões, depois da Bíblia tradicional, que é orando por meu marido, meus filhos, minha casa, nunca por mim, nunca o meu desejo primeiro. Então, tem sempre uma narrativa e um discurso que é abra mão do seu desejo para dar conta de um coletivo, de uma família, de um auto, né? E foi assim que talvez tenha começado, então, a religião começou a interferir no processo profissional da mulher também? Que momento você acha que começou essa ruptura de a mulher se sentir culpada em sair de casa, porque ela não estava cuidando da família dela? Essa é uma excelente pergunta. Quando eu fiz o TED, o TEDx, eu fiz sobre o Desista, sobre o livro do Ipefem. E aí o livro começa a quem vale o preço de você se abandonar. E geralmente, quem vale o preço de você se abandonar. Se eu te perguntar, quem vale o preço de você se abandonar? Nossa, quem vale o preço de você se abandonar? Caramba. Difícil, hein? Geralmente, as mulheres que têm filhos respondem, eu meus filhos. Nisso, meus filhos, só. A resposta é ninguém. O certo seria ninguém. A resposta é ninguém. Só que, conforme eu vou falando lá no TED, tem um momento que eu digo assim, e no livro também, quem é que perdoa a mulher que abandona a vocação, entre aspas, do cuidar? Ninguém. Ninguém. Ninguém perdoa. Ninguém perdoa. Então, veja, tem uma construção que vai biologizar os comportamentos e, de novo, essa nossa conversa, ela não vai encontrar consenso científico em lugar nenhum. Porque quando a gente se propõe a fazer ciência da religião, diferente da teologia, eu não vou falar por dentro de uma fé. Eu não vou falar a partir, ou não vou reivindicar nada ou defender nada a partir das diretrizes de uma fé. Nossa intenção é sistematizar, olhar como é que isso impacta a cultura. A gente não vai discutir se uma religião é melhor do que a outra, ou se funciona ou não funciona, uma questão do sagrado. Não é sobre isso, entende? É sobre muito mais como a gente se relaciona com essa religião do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai falar de construção cultural do Ocidente, a gente vai precisar falar das religiões abraâmicas. Então, islamismo, judaísmo, cristianismo, que depois tem, eu carinhosamente, como uma mulher de empresas, eu chamo de spin-off, né? Então, outras religiões vão saindo de algumas. E aí a gente vai ter esse caldo de cultura, principalmente aqui no Brasil, que o pesquisador José Bittencourt Filho vai falar sobre a matriz religiosa brasileira, que vai ter as questões dos atributos indígenas, vão ter os atributos cristãos, vão ter as matrizes africanas, porque o Brasil recebeu 1/3 dos escravizados da América Latina, 4 milhões de negros vieram para cá, e vamos lembrar que a África tem 54 países. E por último, a matriz kardecista.
Então, tudo que existe no nosso país vai beber dessas fontes, principalmente cristãs. Agora, a gente vai falar de uma entrada dessa mulher no mercado de trabalho muito por uma necessidade de autonomia, também por não submissão, porque também precisava criar os filhos. Vamos lembrar que o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem o pai na certidão. Então, por mais que a gente... Eu, especificamente, vou falar na primeira pessoa. Por mais que eu tenha uma postura pró-masculino, conciliatória e etc., principalmente porque tenho 2 filhos homens, então isso é importante pra mim. Acreditar no porvir do masculino é muito importante pra mim. Senão o que sobra, né? Não, no fim eu também, das contas. mãe de 2 meninos. Mas ainda assim, os dados tornam a nossa esperança muito difícil. Ou fazem a nossa esperança precisar ter uma musculatura um pouco maior. Tipo o crossfit da esperança. Uma coisa meio nesse lugar. Porque quando a gente lida com o assunto todo dia e com as desgraças todo dia, vai ficando muito difícil acreditar que tem saída. Então, a gente vai para o mercado de trabalho numa tentativa emancipatória, oficialmente. Consegue, mas veja, tem livros de antifeministas americanas que atrelam o aumento da violência nos Estados Unidos à saída da mulher de casa na década de 70. Ou seja, não cuidou dos filhos e os filhos... Viraram bandidos. Viraram bandidos. É que isso. Injusto isso, né? Injusto. No mínimo, injusto. Porque não perverso, né? Porque aí não sobrou ninguém para cuidar dessas crianças. Se o pai nunca teve ali, nunca foi exigido do pai, que ele teria essa função de cuidar dos filhos, e se coube a mãe, e se ela teve em algum momento ter que sair para trabalhar, para sustentar essa criança, não sobrou ninguém para cuidar. Pois é, só que é o seguinte, vamos lembrar que a família tradicional brasileira é a aldeia, né? Sim, todo mundo cuida de todo mundo. Esse deveria ser o certo, A né? noção de família nuclear, ela é muito recente, moderna. Ela também vai ser muito cunhada nos Estados Unidos por colonização de povoamento, nesse aspecto. Tem um livro muito bom que é do Weber, chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que vai contar como o capitalismo nos Estados Unidos, então, ele se estrutura a partir das questões protestantes, familiares, etc. Então, essa noção de propriedade, essa noção de família nuclear que a gente importa da Europa, ganha muita força, principalmente na América colonizada de povoamento. E aqui, na América Latina, ela vai ganhar força pela lógica da exploração. Então, famílias nucleares vão trabalhar para minha família principal na lógica da escravização, entende? Então, quando a gente vai falar de aumento de violência, colocar isso na conta da família nuclear e principalmente dessa mulher, mas aí a gente vai ter que lembrar de Eva, né? Quem é a culpada da gente ter sido expulsa do paraíso? Aí essa história vai muito longe, né? É Sim. disso que fala a dissertação. Então, a gente vai precisar entender que colocar isso na conta de uma família nuclear ou de uma mulher, por exemplo, isso é no mínimo injusto, um tanto perverso, agora totalmente incorreto. Não faz sentido. Porque qual é a saúde que a gente não deu, a educação que a gente não deu, quer dizer, todos os aparatos como sociedade que a gente não proporcionou. E aí, falando mais de religião mesmo, especificamente, Ana, em que momento que a religião determinou que a mulher teria que ser a cuidadora e o homem teria que ser o provedor? Como que se instituiu esse discurso? Vamos lá. Com um olhar religioso? As coisas quando a gente vai estudar religião, na verdade, quando a gente vai estudar história de uma maneira geral, elas poucas vezes vão ter um momento que... É muito interessante porque o Emicida fala uma coisa que eu gosto muito, que é... A gente vai entender a história, né? Ou vai sistematizar as coisas, o passado desse lugar seguro chamado futuro. Então, quando a gente vai olhar para trás e vai falar, o paleolítico, o neolítico, aqui a gente... a transição do feudalismo para o capitalismo, aqui a gente inventou a escrita, descobriu o fogo. Quer dizer... Em algum momento daqui do futuro, a gente olhou para trás e falou, olha, isso aqui, nesse aspecto, por conta dos antropólogos e tal. Não tem um momento específico. Esse livrinho aqui que eu trouxe, você ficou interessada nele? Pode mostrar? Gente, olha isso. Olha o tamanho do livrinho. Ele é fininho, Ele é tá muito vendo? pequenininho. Mas assim, ele tá completamente marcado. Então assim, deve realmente ser um livro mega importante, com muita coisa interessante. Eu já tirei foto do livro que eu vou ler. Ele é porque muito não pequenininho. é possível. Olha só, ele tem pouquíssimas páginas, gente, mas tá todo marcado. Então, fica uma dica de leitura aqui. O nome do livro, Casamento, Amor e Desejo no Ocidente Cristão, do Ronaldo Weinfass. O Weinfass, ele é excelente. Bom, tem muitas outras obras, óbvio, né? Mas essa é uma série antiga da editora Ática, da série Princípios. E ele vai falar
quase como um for dummies, assim, sabe? Tipo, ele pega um assunto e fala, para iniciantes aqui. E ele tá muito marcado porque, assim, ele é muito cirúrgico para responder esse tipo de pergunta que você faz. Então, é o seguinte, a gente vai precisar entender que a Bíblia, ela foi um livro escrito por pessoas que não conheceram Jesus oficialmente. Ela foi um livro escrito séculos depois dos ocorridos. Então, vamos pensar na imagem de um telefone sem fio, respeitosamente. Uma época que não tinha Google, internet, né, gente? Vamos lembrar. Não tinha como registrar, não tinha papel, praticamente, caneta, como a gente conhece hoje. Então, assim, os registros eram muito mais precários, né? E além disso, eu faço essa imagem didática e reforço respeitosa do telefone sem fio, porque é como se fosse um telefone sem fio em 3 direções diferentes. É um telefone sem fio no tempo, então as pessoas, elas vão falando umas para as outras e esse tempo vai passando. A construção da igreja por Paulo, né, ali por volta do século I, vai levando isso a cabo. Então, é um telefone sem fio no tempo, é um telefone sem fio na geografia. Então, em lugares diferentes, esse livro é escrito, mas ela também é um telefone sem fio no idioma, na transliteração. Então, quando a gente fala de línguas mortas, línguas vivas, tanto que a comunidade científica que pesquisa a Bíblia tem uma dedicação aos idiomas muito importante, porque muitas vezes, se a gente já tem problema com a tradução do Freud, século XIX, sim. Imagina com a tradução da Bíblia, entende? Sim. Então, a gente precisa ter muita parcimônia para olhar. E aí, eu gosto de fazer um disclaimer, vamos chamar assim, que é o seguinte. Quando eu virei trainee de blogueira, eu falei pros meus sócios que eu não ia dançar no TikTok. Eu faria um super sucesso, mas eu não ia dançar no TikTok. Eu não ia falar mal de Bíblia, eu não ia falar mal de homem. Porque a Bíblia consegue justificar tudo. Você consegue justificar tudo com a Bíblia, Anne. Além de ser um livro lindo, de verdade, você consegue justificar qualquer coisa. O que me interessa é o discurso e exatamente os pedaços da Bíblia que a gente escolhe para uma determinada narrativa. Aquilo que a gente decanta e traz aqui para cima, que é a tópica do meu doutorado, que eu posso contar depois. Para responder diretamente a sua pergunta e voltar pro livrinho, é o seguinte, o que acontece? Portanto, a Bíblia é esse livro, esse telefone sem fio, no tempo, na geografia e nas linguagens, nas línguas. Sim. Tá bom? E ele vai andando. A noção de casamento, a noção de o homem provedor e a mulher cuidadora, ela pode ser desenhada na Bíblia a partir dos versículos que você escolhe, mas o Weinfels vai dizer que é no século IX que, de fato, a instituição casamento se organiza com a participação da igreja por uma questão político-econômica. Por uma questão de terras, a gente está no meio da Idade Média, tem 1 milhão de coisas acontecendo, e é aí que, se você entende e lê a Silvia Federici, você vai entender algumas coisas também que ela traz, que é uma antropóloga italiana maravilhosa. Ela vai dizer, não é que um dia acordaram e falaram assim, vamos queimar a bruxa. Não estamos fazendo nada, vamos queimar as mulheres. As mulheres, no meio lá da Inquisição, tudo na Europa, elas faziam os principais grupos de resistência à igreja e elas não se rendiam. E elas reivindicavam o direito à terra, ao corpo, porque, por lei, se o marido morria, por exemplo, numa guerra, numa peste, etc., ela era dada pro irmão. A mulher era uma propriedade. Quando a gente tá falando de... O cunhado que ficava com a... Imagine só você. O pai, o sogro. Então, na condição de propriedade, sim, ela também era transferida como os bens. Só que, imagine você, perdia a terra, como é que ia dar de comer para os filhos? Então, principalmente na região de França e Espanha, tinha um movimento feminino dos cátaros. E a igreja não conseguia vencer as mulheres. E é aí que se começa tanto a articulação do casamento, mais com a participação da igreja nesse aspecto, mas também começa uma coisa de precisamos resolver por dentro. Elas precisam se desunir. Nossa! E aí começam as execuções públicas e, para quem tem um pouco mais de estômago e quer estudar, pode ler O Martelo das Feiticeiras, que era o livro da Inquisição religiosa na época, ensinando a executar, identificar e executar uma bruxa, né, nesse sentido. E aí, se você vê uma mulher, eu vou poupar dos detalhes piores, porque eu não quero dar gatilho também em ninguém, mas
queimar na fogueira era o que de melhor podia ser feito, porque é rápido, né? Teoricamente vai mais rápido. Mas tinha uma série de mutilações, etc., que aconteciam ali. E aí, o que acontecia era, você olhava um negócio daquele, você não quer pra você. Por mais sororidade e empatia que você tenha… Sim, você tem sua família, você tem seus filhos. E Exato. Você não quer, imagina, você quer cuidar dos seus Exato. filhos, né? Então, e aí foi que as mulheres se desuniram. E aí, pra Quebrou. você virar os olhos, tirar os olhos de você… Você fala, não, então olha, ela manipulou uma erva, ela estava fazendo uma fogueira, ela estava… E aí você, por uma questão de autodefesa… E é aí que a gente deixa de viver coletivamente também em tendas e dividir muita coisa e vai cada uma para sua casa. Meu Deus do céu, e passaram-se anos, décadas. Mas calma que tem mais um problema. Qual? Acha que acabou? Não. Não acabou, Ai, não é meu só Deus. isso. O que aconteceu ainda? A gente tenta tornar esse assunto um pouco mais palatável, né? Com algumas narrativas, para não ser tão complexo. Mas então, quando a gente junta o Vanfas, a Federici, e aí tem uma… Puxa vida, eu podia ter trazido esse livrinho, eu vou mandar uma foto pra você. Tá. É um livro que eu não conheço em português, Witches, Midwives and Nurses. É uma tese de doutorado também, de uma pesquisadora europeia, que vai falar sobre a construção da enfermeira nessa época. Por quê? Final ali, a gente tá falando da medicina ter 400, 500 anos. Quando a gente tá falando final ali de, enfim, Idade Média, né? Iluminismo, renascentismo, etc. Quem é que dominava a medicina da floresta? As mulheres. As mulheres. Quando a noção da medicina ocidental começa a acontecer e as universidades começam a aparecer, e só pode quem estuda, e mulher não podia estudar, enfim, né? Então, é meio aquele probleminha da revistinha picolé de lógica, sabe? Que você tem a mulher, o homem, o pato, a vaca, tem que passar pro outro lado do rio, mas o homem não pode ir com o pato, a mulher não dirige o barco, e você tem que passar todo mundo pro outro lado do rio. Você falou, mas puxa vida, né? Não era só levantar aí. Então, essa noção, esse conhecimento da medicina da floresta começa a ser utilizado, obviamente, mas o Ocidente vai organizar a medicina em torno do mundo acadêmico masculino e para as mulheres sobra mais o parto, né? E porque tinha também aquela coisa assim, não, esse momento o homem não pode entrar e etc. Só que chega uma hora que, não, puxa vida, mas elas vão continuar tendo esse poder, né? Isso também precisa ser absorvido pela medicina. Só que os homens começam a fazer os partos e os nenéns começam a morrer. Uau! Então as mulheres precisam estar, as parteiras precisam estar. E aí, essa tese de doutorado, ela vai dizer que a figura da enfermeira, ela é uma mistura da mãe, da esposa e da bruxa. Da medicina da floresta. Submetida a um poder de gênero. Mas ela precisa estar lá. E quem é que cuida da gente no hospital hoje? Então, é nessa época que a gente sistematiza de uma certa forma, mas é isso, né? A transição do feudalismo para o capitalismo não é que a gente dormiu trocando galinha, acordou trocando moeda. Não é? Você vai me dar uma galinha, você fala assim, não aceito mais galinha não, agora é só moeda. Isso é um processo histórico como a gente está vivendo um processo histórico hoje. Caramba. Meio tiro, porrada e bomba. Mas aí você, para pensar, olhando historicamente, né? Você acha que agora… a gente vive um momento em que as mulheres começam a se unir de novo, a entender o poder que elas têm, mas só vai ter essa força mesmo se elas se unirem? Tem esse lugar. E de verdade, eu acredito que a gente já entendeu. E aí a gente precisa falar de que mulher a gente está falando, né? Porque a mulher negra, ela sempre trabalhou fora. E ela sempre foi mais unida. Principalmente se a gente pensar nos contextos de aquilombamento. Então a gente precisa, sempre que a gente for falar de mulheres, a gente precisa se perguntar de que mulher a gente está falando. Porque a maneira de se relacionar da mulher negra, principalmente periférica, ela é muito diferente das mulheres brancas ou com passabilidade branca, ou não negras, né? Por uma necessidade, inclusive, né? Então lá atrás as mulheres tinham necessidade de estarem unidas, elas se uniram. Por um motivo, elas, né? Que a gente acabou de explicar, historicamente, essa união delas foi colapsada praticamente. Isso. As mulheres negras ainda se mantêm muito unidas por uma questão de necessidade, né? Social, pessoal, familiar, de estrutura familiar mesmo. Sim. E agora, é porque assim, eu vejo muito esse movimento das mulheres, sabe? E eu não sei o quanto ele é forte mesmo, potente e tem força pra andar, porque às vezes eu tenho medo das mulheres terem medo e
andarem pra trás de novo, sabe? Se submeterem à força do masculino. Porque acho que a gente carrega muito esse medo ainda do homem provedor, de não sei o quê. E a gente bate no peito e a gente quer ser forte. Então, assim, vem uma crítica também de tipo, somos fortes, mas estamos cansadas, estamos esgotadas. Até que guerreira é a Xena, né? Cara, porque a gente tá lutando há tanto tempo. E a gente tá cansada também de lutar, né? A gente vai ter que falar de religião de novo. Não tem problema, vamos falar. O assunto é religião hoje. Pois é, por quê? Eu vou te dizer como eu tenho visto participando de muitos movimentos diferentes de mulheres, tá bom? Como no movimento pendular, a gente vem pra cá, pra um lugar de muita desunião e muita desordem, porque também fomos ensinadas desse jeito, porque quando a gente entra no século XX, a gente tá falando de 2 guerras, gripe espanhola, etc. Então, uma baixa também dos homens, e eu tô falando demograficamente, né? Uma baixa no número de homens. Essa mulher entrando no mercado de trabalho, porque também tinha que dar conta de fazer as coisas. Então, essa mulher branca, né? Mais branca, entrando no mercado de trabalho. E aí, você não tem homem suficiente. E se o seu valor social é dado por um homem e não tem homem suficiente, pensa na lógica da fogueira. Agora, eu não quero afastar o olhar, eu quero que o olhar venha para mim. Porque eu preciso casar. E aí a gente trabalha na escassez de homem, né? E aí você se submete a qualquer coisa pra ter o homem o te lugar social que o homem te dá. Exatamente. Tanto que tem uma conversa importante com as mulheres hétero, principalmente pra quem tem mais de 40 anos, que fomos criadas aqui pelas princesas da Disney, não é mesmo? Olha. E não é princesa que navega, não, gente. Cinderela é princesa usa que tá lá tênis dormindo. Hoje em dia. É a princesa que tá dormindo, vem um homem, beija ela, é assédio, não pode beijar quem tá dormindo. Aliás, isso é verdade, né? É tá verdade. Lá dormindo, vem o príncipe e te acorda com um beijo. Que príncipe, gente? Você nunca viu esse homem na vida. Ele vai lá e te acorda e deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Cansada, né? Cansada, deixa eu dormir. E aí, portanto, o que acontece? Isso acontece no século XX, e aí a gente chega em Hollywood e começam as produções de Hollywood, então a gente vê a emissão do rádio, da TV, né, do cinema, e a gente chega em Hollywood, o que acontece em Hollywood? A gente traz um pouco dos romances do século XIX, das coisas, desse amor romântico, que é uma produção também muito moderna e muito recente, para as telas. E aí, quais são as narrativas dos filmes americanos, principalmente na high school, nas mulheres adolescentes, nas meninas? Você sempre vai disputar um homem, um menino. De preferência o mais popular, que é o esportista. Sim. Não é? O bonitão, esportista. O bonitão e tudo mais. E esse homem vai mudar por mim também, né? Ele vai se apaixonar por mim. Então, as narrativas que a gente tem com Hollywood, com a Disney e com a publicidade da década de 60, 70 pra frente, elas são as narrativas que moldam a nossa geração. Então é o seguinte, a gente vem nessa rampa de que esse homem... A pergunta grande pra fazer pra mulher hétero acima de 40 anos é a seguinte: você ama esse homem ou você ama a posição social que esse homem te entrega? Ai! Responde com sinceridade. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui pelas mulheres hétero. Obrigada. Vamos pensar. Você ama esse homem, presta atenção, ou você ama a posição social que esse homem te dá, te coloca? É isso. Porque daí é disso que vai tratar, portanto, a minha dissertação. E por que eu falei que a gente precisa falar de religião? Para responder diretamente a sua pergunta, é o seguinte. Hoje eu vejo 2 grandes grupos de mulheres. E aí vou falar majoritariamente também de mulheres brancas, ou com passabilidade branca, tá bom? São as mulheres privilegiadas. Eu vejo 2 grandes grupos dessas mulheres. Um grupo que é isso. Não quero mais homem, vou ficar sobra de homem. Como o movimento 4B lá na China, né? Das mulheres dizendo, não vou namorar, não vou ter relação, não vou ter filho, não vou isso. E aí as taxas de natalidade começam a fazer... Cair muito. E vamos lembrar que nós somos o quê? Repositoras de mão de obra do capitalismo. Chama ternenense. Chama ternenense. Repositoras da mão de obra do capitalismo. Da mão de obra do capitalismo. Quem? Somos nós. Somos nós. As árvores somos nós. As exatamente. Árvores somos nós. E aí, o que acontece? Portanto, a gente começa a ficar preocupado com taxa de natalidade. Então, tem um pedaço, que é um grupo de mulheres que vai dizer... Pode falar um palavrãozinho básico? Pode. Assim, chega dessa merda e vai dizer, não,
muda, basta, muda Brasil, basta. Chega, tô cansada. E vai se vincular com mulheres e vai retomar isso. E aí as orientações sexuais começam a ficar… E aí a internet junta muito as pessoas, aspas, diferentes. Porque você estava circunscrito ao tempo e ao espaço. Sim. Ali na sua casa, na sua escola, na sua igreja. Sim. Se você não era hétero, a sua família te levava na igreja para te curar. Certo? Porque era falta de Deus. Sim. Se você tinha alguma coisa diferente, era um corpo dissidente, era falta de Deus e etc. E não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é, então tem esse grupo que vai dizer, vamos juntas aqui, não precisamos. E aí é que o discurso fica perigoso, porque não é que não precisamos dos homens. Não precisamos fazer da estrutura heterossexual, heteronormativa, o centro das nossas vidas. Não precisamos fazer de um casamento a nossa prioridade. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão entendendo o que a Ana tá falando? Continua, Ana. É que não é importante. É isso. Que a gente nossa geração tá brigando também muito, né? É isso. Abaixa os homens, dá isso. E aí no consultório, eu vou contar, vou fazer um chá revelação aqui pra vocês. E aí no consultório, essas mesmas mulheres que às vezes fazem isso. Assim, uma militância imensa, estão tristes porque não têm um companheiro e elas gostariam de ter um companheiro. E não é problema nenhum querer ter um companheiro, porque nós somos feitas desse barro. Entende? Então não é um problema querer ter um companheiro. A questão não é que a gente não precisa do homem. E aí a nossa geração é a geração que faz essa cisão. Pra gente ainda é muito importante, é muito fundamental. Mas a gente construiu uma vida que conta para as meninas e para as mulheres que vêm depois de nós que é possível ter uma vida feliz, realizada e etc., com ou sem o casamento heterossexual e heteronormativo, com ou sem filhos. Mas eu queria te fazer outra pergunta. De que forma que a religião também interfere nesse pensamento? É aí que eu vou chegar. Se a religião foi primordial para construir essa ideia de que a mulher tem que ser a cuidadora. De que forma que ou falta de religião, como que ela também interfere nessa forma de pensamento da mulher atual? Tá. Do mesmo jeito que quando a gente fala de mulher, a gente precisa se perguntar de que mulher a gente está falando, quando a gente fala de religião, a gente também precisa se perguntar de que religião a gente está falando, certo? A gente vai falar, obviamente, dessa matriz religiosa brasileira, mas a gente vai falar do cristianismo em especial. A minha pesquisa é sobre o campo evangélico e era aí que eu ia chegar com algumas explicações rápidas. Do mesmo jeito que eu vejo esse grupo aqui, mais ativo, mais feminista, né, assim, no espectro todo do feminismo, etc., criando e alimentando esses movimentos, e aí, com as interseccionalidades de movimentos de mulheres negras, porque vamos lembrar também uma coisa que é muito importante, que eu acho que vale a pena pontuar. Quando a gente vai falar de mulheres negras, a gente está falando do último lugar da fila do afeto. Então, esse casamento romântico, bonitinho, com o véu, a grinalda, todo mundo, do cinema, da princesa, etc., ele não tá posto, ele não tá dado pra mulher negra. Entende? Então, quando a gente vai falar de também questionar ou desafiar essa lógica dessa opressão, da mulher que cuida, etc., nem esse lugar de um suposto afeto está disponível para a mulher negra. Então, eu conheço coletivos de pessoas negras que dizem: a gente quer esse casamento. A gente quer esse afeto. A gente quer ter a experiência desse social. Entende? Então, é muito matizado. A gente não pode cravar uma coisa. Então, a gente vai falar especificamente de uma matriz cristã na dissertação. Eu vou falar de um campo evangélico. E o outro grupo, portanto, então, que eu enxergo é um grupo de mulheres muito conservadoras, que inclusive estão dominando a internet, vendendo produtos, escolas de solteiras, escolas de casadas. Por quê? Você não encontra um homem de valor porque você não é uma mulher de valor. Que terrível isso com a mulher, gente, que já sofreu a vida inteira com tanta pressão. Você ainda hoje em dia tem que ouvir isso. É de ferrar, né, gente? Pois é, só que na prática a teoria é outra, né? Na prática a teoria é outra. Quando a gente se pergunta, então, o que é uma mulher de valor? Que essa deveria ser a pergunta de $1 milhão. Isso. O que é uma mulher de valor? Primeiro, você é uma mulher de valor? Olha, eu não sei, eu sou uma mulher de valor. Se você é uma mulher de valor, Ana? Então, o primeiro atributo, assim, primordial, me parece ser a cor da pele. De fato,
Tem com que ser atravessamento étnico-racial, Tá. ou com passabilidade branca. Uma mulher de valor, ela vai ser... Lembra da Bela Recatada e do Lar? Sim. Isso. Essa é uma mulher de valor? Essa é uma mulher de valor. E aí a gente tem alguns atributos, que é o que eu vou identificando na dissertação. Então, na dissertação, o que eu vou tratar na dissertação? Sobre matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Então, como é que esse feminino de fé, ele refaz o cotidiano após o evento da infidelidade conjugal? Porque muitas mulheres perdem vida social dentro da igreja, por exemplo. E, tecnicamente, falar de campo evangélico não é correto. Mas é para identificar, portanto, né, uma identidade não católica. Tudo bem? Acho que isso é importante. Sim. Porque dentro do campo evangélico tem muitas denominações diferentes, só que eu acabei encontrando duas coisas importantes. O que eu chamei de eixo original de opressão. Então, todo o meu trabalho é baseado no mito de Adão e Eva, que é um mito heterossexual, heteronormativo, que depois Santo Agostinho vai dizer a culpa era dela. Porque quando Deus chega e fala, e aí, Adão? Ele fala, foi ela. Eu não fiz nada, ela é culpada. É. E aí, na expulsão do paraíso, você vai sentir dor no parto, você vai ter desejos, né? E teu desejo te impelirás a teu marido e teu marido a dominará. Então, a noção de que... E tem um grupo de pesquisadores ao redor do mundo que estuda esse trecho do Gênesis, né? Eu sou uma delas. Então, a questão toda é castigo pela expulsão do paraíso, desejar o marido e ser dominada por ele. A gente precisa pensar nisso. Dá até pra colocar aquela imagem da bombinha, né? Explodindo. Aí, o que acontece? Então, tem esse segundo grupo de mulheres brancas, evangélicas, muito conservadoras, leigas ou não, como a gente chama tecnicamente, então tem pastoras, etc. O que é uma mulher de valor? É a mulher que é sábia e edifica o lar. Então, olha para onde a coisa vai. Por que eu me especializo em bíblias de gênero? O que é uma bíblia de gênero? O que é uma bíblia de gênero? É uma Ana bíblia, Tomazelli? uma bíblia. Só que essa bíblia, ela vai ser perolada, ela vai ser vermelhinha, ela vai ser dourada, ela vai ser rosinha, etc. Ela vai ter espaços para você fazer os devocionais, estudar, etc. Ela vai ter quadros de explicação sobre determinados trechos escolhidos especificamente por alguma razão. E ela vai ter outros campos para dizer para você orar, enfim, por outras pessoas e tudo mais. Aí você precisa me perguntar, tem Bíblia para homem? Tem Bíblia pra homem, Ana? Não. Bíblia para homem é Bíblia. É a Bíblia. É o texto, é a Bíblia. Eu já procurei no Brasil, já procurei na América Latina, já procurei nos Estados Unidos. Eu achei uma mini Bíblia para garotos, quando eu morava nas Ilhas Caimã, em Georgetown, na única livraria que tem na ilha. Eu achei um livrinho, mini devocional para garotos, que foi a única coisa que eu achei próxima de uma Bíblia de gênero. E o mercado editorial de gênero evangélico no Brasil é bilionário. E aí sou obrigada a te fazer outra pergunta. Pode Já fazer. que a gente está falando das mulheres, e aí olhando especificamente para os homens, você falou que não tem Bíblia para homem. Bíblia. É, Bíblia Existe para homem é Bíblia. É a Bíblia. Existe Bíblia para mulher. Mas existe uma onda atualmente daqueles encontros que ninguém sabe exatamente o que acontece, que são feitos em nome de Deus. Tipo legendários. Tipo legendários. Aham. Como que você vê isso? E como que a igreja, a religião está influenciando nesse homem atual também? Vamos lá. Eu espero agora não decepcionar ninguém, tá bom? Vocês podem estar muito felizes comigo, falando, nossa, encontramos a nossa porta-voz. Eu espero não decepcionar ninguém, porque é isso, nem tudo é preto, nem tudo é branco, tá? A questão toda é a seguinte, o que me incomoda nas críticas ao Legendários? O fato de que é uma iniciativa masculina de tentativa. A gente pode discutir se é genuína ou não, se tem questões comerciais ou não, não importa, tá? Mas uma iniciativa masculina de reconexão com o seu masculino, com a sua hombridade, com a sua honra, entre eles. A gente também não vai pro meio do mato rodar de saia vermelha em volta da fogueira? Deveríamos. Pra recuperar o nosso feminino? Não, muita gente faz. É, Já fiz, já participei, já anfitriei mulheres, já levamos, etc. Então, eu faço esse exercício de pesquisadora mesmo, sabe, Anne? De sair da tripa e vir pro cérebro pra dizer, gente, peraí. Se também tudo que eles fizerem a gente começar a jogar muita pedra, a gente tem um problema. E é aí que a gente vai entrar na semente do meu doutorado.
E você nem sabia disso, eu achei bom você fazer essa pergunta. Por quê? No doutorado eu vou pesquisar discursos de pastores na internet, evangélicos. E quais são os atributos de masculinidade que eles defendem. E olha só que interessante, eles defendem 3 grandes atributos que são muito importantes. Eles fazem combate à pornografia. Que é bom. Que é ótimo. Eles falam sobre fidelidade. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, a sua esposa no centro de tudo. Não vou aqui... Posso fazer Pode botar em preto e branco, uma coisa meio... Pode. Né? Pessoal da não monogamia, é o seguinte. Essa discussão aqui não é sobre o que é melhor e o que é pior, tá bom? Dentro do desenho religioso, a gente vai falar sobre monogamia, ponto. Então, pode cortar o preto e branco, né? A coisa mais, né? Pode voltar ao colorido. Pode voltar ao contexto, né? A pessoa editando o negócio. Porque esse aviso, é importante marcar ele, porque a gente não pode misturar, e eu sinto que a gente se perde nas conversas, Anne, porque é isso, a gente vai começar a misturar um monte de coisa, e o pesquisador, ele vai desenhar um cercadinho mesmo. Eu estou falando deste cercadinho. Neste cercadinho, que eu pesquiso infidelidade conjugal na monogamia, e a monogamia não vai sumir, gente. Por muito tempo ela não vai sumir, tá Sim. certo? Então, o segundo atributo, portanto, de masculinidade é seja fiel à sua esposa. Ela é o centro da sua casa, ela é o centro da sua família, etc. Enfim. E a terceira coisa, proteção e provisão do lar. Gente, tô quase mandando isso nos legendários. Tô quase mandando meu Não, meu nos marido. discursos pastorais de uma maneira geral. Então, o Legendários vai acompanhar. Não, o Legendários vai acompanhar um pouco isso, porque isso Vai é um acompanhar um discurso. pouco Isso é um discurso vigente. Começaram a falar muito do homem frouxo, né? E resgatar essa masculinidade do, né? Porque o homem frouxo perdeu e tal. Aí vão dizer que o homem frouxo é de esquerda, aí vai entrar num lugar que eu não quero. Aí, pra gente terminar e amarrar isso, é o seguinte: esses 3 atributos, eles são maravilhosos pra gente discutir no masculino. O que eu quero discutir no meu doutorado? Ok. Qual é o tipo de feminino que se pede em troca? Eita, e agora? Agora pegou pra gente. Qual é? É o feminino de Efésios 5. O que é Efésios 5? Que essa mulher, que esse marido ele vai ser a cabeça dessa casa, né? E essa mulher, ela vai seguir esse marido. Oficialmente. É que o pessoal só lê Efésios 5 até a metade, né? Porque tem uma outra metade que diz que ele tem que servir a mulher como, enfim, Cristo serviu a igreja e tudo mais. E aí começa a ficar um pouco delicado. Veja, lembra que eu falei que dava pra gente justificar qualquer coisa com a Bíblia? Com a Bíblia. O lance do meu doutorado é o seguinte: quais são os versículos que a gente escolhe para determinar o que é um feminino de valor? Porque tem, além de uma indústria editorial muito grande, agora tem uma indústria digital milionária que coloca mulheres nos atributos estéticos e de comportamento. E aí eu acompanho os fenômenos das threadwives, da esposa troféu, etc. E, gente, esposa troféu não é quem é casada com um homem que tem um Celta. Com todo o respeito do mundo ao Celta, tá bom? Isso não é ser uma esposa troféu. A gente tá falando de uma outra coisa, tá? O que é uma esposa troféu? Então o Celta, ele não vai ser taxado nas grandes fortunas. Não é sobre isso. Não é. Tá? Esposa troféu é aquela que fica o dia inteiro em casa, é isso? A esposa troféu é aquela que vai se cuidar muito esteticamente, intelectualmente, às vezes. Obviamente ela é branca, né? A gente vai ter que sempre fazer essa marcação. Ela não vai ter deficiência física, ela não vai ter um corpo dissidente, ela vai ser magra, etc. E ela vai se dedicar às questões mais da casa. Ela se aproxima um pouco mais da threadwife, mas a threadwife, ela vai viver muito a casa, sabe? Ela vai ter muitos filhos, ela vai fazer... Como a Ballerina Farm lá dos Estados Unidos, que é de uma família mormon, né? Que eu acompanho a história dela também. Então, e aí esse homem vai exibir esta mulher. Este marido exibe, portanto, esta mulher. Mas com isso alguns atributos. Isso não interfere em nada, não é uma decisão tomada a partir de uma questão religiosa, né? Muitas vezes sim. Sim? Muitas vezes sim, porque a noção de que essa mulher, ela não deveria estar no mundo, ela não deveria ser do mundo, ela é uma noção religiosa. Porque do mesmo jeito que eu acabei cunhando essa expressão no mestrado do eixo original da opressão, baseado no mito de Adão e Eva, eu desenhei uma coisa que eu chamei de fio dourado do pensamento evangélico. Então tem uma transversalidade
no pensamento evangélico sobre gênero, sobre o que deveria ser uma mulher. E aí, numa variação de graus entre uma denominação e outra, mas tem um trecho da Bíblia, por exemplo, que vai dizer acorda às 4 da manhã, dá de comer às suas servas, algo assim, que vai defender uma mulher que trabalha e etc. Então tem trechos da Bíblia que vai dizer, é bom essa mulher trabalhar desde que a prioridade seja a casa, os filhos e a reprodução e etc. Não é o evangélico que inaugura isso. A gente vai encontrar, obviamente, coisas muito parecidas no judaísmo, no catolicismo, que é de onde vêm as coisas. No Islã e etc, entende? Então, esse marido toma a decisão e ela segue, mas ele deveria se aconselhar com ela. Então, esses entendimentos e essas tomadas de decisão, elas vão acabar sendo muito particulares, né? Agora, quem tá no consultório chorando porque quer um companheiro, tá olhando para as mulheres conservadoras que estão casadas e que pelo menos no Instagram são muito felizes. Aí, plot twist. Essas mulheres chegam no consultório e elas não são felizes. As mulheres casadas, felizes no Instagram, também não são casadas. Quem é a mulher feliz hoje, então, Ana? É uma excelente pergunta. Qual é a mulher que tá feliz? Do mesmo jeito que a gente vai se perguntar que mulher, que religião, a gente precisa se perguntar que felicidade. Que felicidade. Ou o que é a felicidade, né? Claro, porque pra mim tem uma coisa que eu falo muito, enfim, pros meus alunos, pras minhas alunas, eu digo, eu tenho uma vida ótima, eu gosto da vida que eu tenho, fundei outra ONG, o Instituto de Pesquisa e Estudos em Ciência da Religião. Tá com tempo? Primo do IPFEM. Não tem cachorro, né? Não tem cachorro. Já tive filho tão grande, fundei outra ONG com 3 colegas lá da PUC. Então eu acho a minha vida realmente ótima nesse sentido, os afetos que eu criei como amizades e etc, o trabalho acadêmico que eu faço. Mas sendo uma mulher hoje que tá prestes a fazer 44 anos, eu queria ser casada. Entende? Sim. Então, não é uma vida ruim, não é uma vida miserável, mas é uma vida que eu tenho total consciência de que pra mim seria muito melhor sendo casada, porque eu gosto de ser casada. Sim. E não tenho nenhum problema em admitir isso, entende? Então, tem uma coisa que é possível a gente ser feliz quando a gente se sabe infeliz. É possível a gente ser feliz quando a gente se sabe infeliz. Quando a gente olha pro buraco, pro vazio que tá faltando. Sim, sim. E você entender o que realmente faz feliz, né? Porque às vezes a gente vai buscando uma felicidade, quando você chega naquele lugar, você fala, nossa, mas não é isso que tá me fazendo feliz. Então, o que é felicidade, de fato, né? Onde tá a sua felicidade? Porque a gente tá sempre também se comparando com o outro e buscando a felicidade do outro e não a nossa felicidade. Porque realmente no Instagram, gente, tá todo mundo feliz, contente, magro, bonito, com a pele ótima, né? E a vida não é assim, né? Não, a vida não é assim. E por isso que eu tenho um post tradicional todo dia 12 de junho, Dia dos Namorados, que é, se você quer ficar triste porque não tem um namorado, fica. Fica, pode ficar triste, não tem problema. Pode ficar triste, não não significa que você não se ama, você não tem amor próprio, que você não vai construir uma vida, não significa nada disso. Só significa que por conta do pai de um político, esse dia foi criado comercialmente e todo mundo agora, em tempos de redes sociais, também coloca uma felicidade que também não é tanto assim. E se pra você faz sentido ter alguém... Porque, Anne... O ser humano é um ser gregário. Ninguém é feliz sozinho. Total. Entende? Total. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os deslocamentos do discurso. De falar, não, então agora o que a gente pede de um casamento, vamos pedir dos amigos. Gente, pelo amor de Deus. Não estamos com essa agenda toda para dar conta dos amigos com a responsabilidade do casamento também. Entende? Então, me parece que a gente tá no meio da transição do feudalismo pro capitalismo. Total. Trocava galinha, agora troca moeda. Sim. Mas leva um tempo. Mas aí, baseado, por exemplo, no seu livro, vai se transformar num livro, né? Se você pudesse pensar nessa mulher que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, e dar um conselho para essa Maria silenciada, que conselho você daria para ela? Não deixe o silêncio durar mais do que precisa. Porque eu usei uma antropóloga indiana, Veena Das, que vai usar o silêncio como categoria analítica depois de um evento crítico. E ela vai falar do conhecimento envenenado, enfim, muito interessante. Um livro chamado Vida e Palavras, muito bonito. E ela vai dizer que muitas vezes a gente não consegue expressar a dor na palavra. O que para uma psicanalista é muito interessante. E entender que o silêncio, ele é bem-vindo. Desde que ele não te coloque na clausura. Desde que você não consiga
nunca mais processar aquela dor, ou desde que ele não te feche num lugar que te conte aquela história única pro resto da vida. Se abra. Se abra pro mundo, viva. Nem que seja pra gente primeiro É. e depois tentar retomar um relacionamento afetivo. Então, Total. procure ajuda. Eu gosto muito do Mulheres que Amam Demais Anônimas, que segue a metodologia dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Então, tem muitas paróquias, etc. Não é religiosa. Então, deixo aqui pra quem tá nesse momento, Mulheres que Amam Demais Anônimas, gratuito, etc. E outras organizações que oferecem apoio, né? O IPFEM é uma delas. Outras organizações que oferecem apoio. Então, só não fica sozinha mais do que precisa. Não fica sozinha mais do que precisa. E um Dane-se pode te ajudar em algum momento da vida. Opa. Qual foi seu Dane-se? Desde a última vez que você participou do Dane-se, teve algum Dane-se importante na sua vida, Ana? Teve pro meu último relacionamento. Ah, isso é bom. Dane-se pra relacionamento é bom. É complexo. Difícil. Mas pra mim o grande valor da nossa geração, Anne, é o não é uma resposta completa. O não quero é uma resposta completa. E o Dane-se também. E o dane-se também. Dane-se. Ana, obrigada de novo pela sua participação Obrigada a aqui você. no Dane-se. É sempre uma conversa difícil, mas muito enriquecedora. Acho que faz a gente refletir muito. Essa conversa hoje, gente, é igual esse livrinho da Ana aqui, ó. Dá pra tirar várias coisas, dá pra marcar várias coisas, vários Dá. trechinhos, assim, importantes pra gente. E que com certeza vão ficar na nossa mente e que é um episódio, eu sempre falo que com a Ana, é sempre um episódio que dá pra ouvir várias vezes, pra sempre ouvir e pegar alguma coisa diferente do que ela fala. Porque você é realmente incrível. Eu fico muito Mestre, feliz. doutoranda, gente. Não é fácil não é mole não. Fico muito feliz, muito emocionada de espalhar a palavra. Acho que esse é o isso. principal. No dia do lançamento do livro, com certeza vou querer você lá Estarei pra lá. ganhar seu abraço. Com certeza E estarei todo lá. mundo que quiser, depois quiser perguntar, mandar comentários aqui, a gente responde. E vamos em frente, vamos nos desesperar com calma. Vamos nos E vamos em desesperar frente. com calma. É muito bom. Vamos nos desesperar com calma. Gente, obrigada pela sua companhia. Deixe seu recado aqui embaixo, seu comentário, deixa seu like. Já segue a gente também nas redes sociais, no Instagram. E se inscreve aqui no canal, porque aí assim esse conteúdo maravilhoso vai ser distribuído cada vez mais para mais mulheres. Mais mulheres precisam ouvir a Ana. Eu não, só sou um meio aqui, uma forma de chegar em vocês. Então, e distribuir palavras como a da Ana hoje. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Um beijo em vocês e até semana que vem. Beijo.